Olá, tudo bem com você? Quero, primeiramente, cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que você é muito bem-vindo para juntos continuarmos a nossa caminhada entendendo o livro dos Salmos. Não sei se você lembra, mas no primeiro vídeo nós falamos que para você ter um bom entendimento dos Salmos, você precisa ter algumas noções. E uma dessas noções é sobre o tipo de salmo que você está analisando. Que categoria do salmo você está ali estudando ou analisando. Pois bem, no vídeo passado, nós começamos falando sobre os salmos da história da redenção ou da história da salvação. No vídeo de hoje, nós queremos focar justamente nos salmos que são chamados ou denominados de salmos de Sião ou de cânticos de Sião. E a nossa primeira dica quanto aos salmos de Sião são exatamente sobre quais são esses salmos que se encaixam nessa categoria ou nesse tipo. Pois bem, os salmos de Sião ou os cânticos de Sião são 8, e são eles: o salmo de número 48, o salmo de número 76, o salmo de número 84, 87, o salmo de número 122, 132, 134 e 147. A segunda informação é quanto ao porquê estes salmos são chamados ou denominados salmos de Sião. E a resposta é porque esses salmos ou estes cânticos, eles falam da cidade de Jerusalém. Então eles vão falar da beleza do templo de Jerusalém, da beleza dos palácios de Jerusalém. Ele vai falar das coisas de Jerusalém ou da cidade de Jerusalém, como os muros, como as torres e etc. Portanto, nestes cânticos, Jerusalém, como a cidade santa e central de Israel, ela recebe uma atenção muito especial. É por isso, então, que são chamados de cânticos de Sião, porque esses cânticos são cânticos de regozijos sobre Sião e as bênçãos associadas a Sião. Lembrando que Sião sempre está falando da cidade de Jerusalém. Mas, e aqui está o grande detalhe, apesar de falar de Sião, a ênfase não está em Sião, mas no Deus de Sião. O foco, então, não está em Jerusalém, mas no Deus que habita em Jerusalém. É por isso que ninguém nesse tipo de salmo é convidado a louvar a cidade de Deus, mas louvar o Deus da cidade. Portanto, os salmos ou os cânticos de Sião são aqueles que louvam o Senhor por sua presença majestosa em Sião, ou na cidade de Jerusalém. Para que isso fique bem claro para você, eu gostaria de dar um exemplo, e um exemplo assim de um salmo clássicos, o Salmo de Sião, ou de um dos salmos de Sião. E o salmo que eu gostaria de dar exemplo para você é o Salmo de número 48. Então, preste bem atenção nesses detalhes, porque o Salmo de número 48, primeiro ele é chamado de um Salmo de Sião. E esse salmo ele é composto em 4 estrofes. Olha só que detalhe interessante. Então, a primeira estrofe, que é do verso 1 ao verso 3, você vai ver o salmista falando de Deus e da cidade. Na segunda estrofe, que é do verso 4 ao verso 8, vai falar ali no salmo dos inimigos e a cidade de Deus. Na terceira estrofe, que é o verso 9 ao 11, ele vai falar da alegria da cidade por causa
das coisas de Deus, por exemplo, a misericórdia de Deus, o nome de Deus, o louvor a Deus, a justiça de Deus e os juízos de Deus. E a quarta estrofe, que vai do verso 12 ao 14, é um convite para contar, para anotar, para observar as coisas da cidade, para poder contar sobre o Deus da cidade. Portanto, eu não sei se você observou bem esse detalhe, Deus vai ser central no Salmo. É por isso que Deus vai aparecer nas 4 estrofes. Agora perceba que mesmo falando da cidade, o Salmo diz aí que a cidade é do nosso Deus, a cidade é a cidade do grande Deus, é a cidade do Senhor dos Exércitos, porque Deus é o morador e o protetor desta cidade. É por isso, então, que no Salmo, Deus é apresentado como aquele que é Deus. E é interessante que essa expressão Deus, ou esse termo, né, o Elohim, vai aparecer 8 vezes. Então, Deus é apresentado como aquele que é Deus e é Deus para sempre. Depois, Deus é apresentado como o Senhor dos Exércitos. Em seguida, o Salmo apresenta Deus como aquele que é alto refúgio. Também ele é apresentado como aquele que é misericordioso, como aquele que executa juízo, como aquele que habita, guia e protege o seu povo, e como aquele que é digno de ser louvado. Portanto, você precisa saber que existem os salmos ou de Sião ou os cânticos de Sião. Tanto é verdade que no Salmo de número 137, os babilônicos pedem aos que foram exilados ou levados escravos ou cativos que eles cantassem algum dos cânticos de Sião. E aí a pergunta é, queridos, por que os babilônicos não pediram para que eles cantassem um dos cânticos de lamento, ou um dos cânticos didáticos, ou outro tipo de cântico ou salmo, mas justamente eles pedem para que eles cantem um dos cânticos de Sião? E agora preste bem atenção nesse detalhe, ó. Se você não conhece, se você não sabe disso, você vai dizer algumas coisas que não faz sentido. Por exemplo, uma vez eu vi um pregador nesse salmo dizendo exatamente o seguinte: nossa, eles tiveram oportunidade de cantar na Babilônia, mas não cantaram. Veja que os babilônicos até pediram, mas eles negaram a se cantar. Olha que oportunidade eles perderam. Eles poderiam cantar. Mas aí é que está o grande detalhe, querido. E aqui está o grande problema. É que eles não cantaram e nem poderiam cantar um cântico de Sião, porque o pedido dos babilônicos era exatamente um pedido de deboche, de escárnio, de zombaria, pois como eles iriam cantar da beleza de Jerusalém, ou do templo de Jerusalém, dos palácios de Jerusalém, da cidade inteira, quando ela estava completamente em ruína, ou completamente destruída, ou em total destruição? Portanto, perceba a importância de ter noção desses detalhes. Pois se você não tiver noção dessas coisas que estão acontecendo no próprio Salmo, você vai fazer uma interpretação erroneamente. Você vai dizer coisas que não vão fazer sentido, ou você vai ensinar aquilo que o Salmo não ensinou e nem queria dizer. Portanto, para fecharmos quanto aos Salmos de Sião, as minhas dicas preciosas para você são: primeiro, nunca num Salmo de Sião foque na cidade, nem nos detalhes da cidade. Lembre-se, apesar dos salmos falarem muito da cidade,
o foco não está na cidade, mas no Deus da cidade. Então, não esqueça, tudo no Salmo, ou todo salmo é um salmo de louvor, ou todos os salmos são salmos de louvores. E todo salmo tem o objetivo de fazer Deus conhecido. E os salmos de Sião, queridos, eles não fogem à regra. É por isso que, apesar de darem uma atenção especial para a cidade de Jerusalém, o foco é para o Deus da cidade, porque ela só é o que é e só possui o que possui, ou só tem o que tem, por causa do Deus dela. Então, a dica é: não foque na cidade, não foque em Sião e nem nos detalhes de Sião. É por isso que a segunda dica é: foque no Deus de Sião e louve o Deus de Sião. Por isso, toda vez que você estiver num salmo de Sião, a exemplo dos outros salmos, procure saber como Deus foi apresentado naquele salmo. Porque o objetivo principal do salmo é revelar o Deus do salmo, é fazer Deus conhecido. Portanto, perceba, nesses salmos de Sião, eles não adoram Jerusalém, eles não exaltam e nem idolatram Jerusalém, porque o foco não é em Jerusalém, mas no Deus que habita em Jerusalém, no Deus que habita em Sião. Eu espero ter ajudado você com essas dicas e informações importantes neste vídeo, porque no próximo vídeo nos encontraremos novamente, se Deus assim nos permitir, com outras dicas preciosas para que você entenda, para que você compreenda essa coleção de cânticos ou hinos maravilhosos. Por isso, um forte abraço a você e que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém.